Graças e paz, amados, hoje 10 de maio de 2020, véspera do meu aniversário, feliz por estar partilhando com vocês a palavra do Senhor, que o Senhor aplique ao seu coração essa mensagem desta noite, que é muito reflexiva com relação ao momento que estamos vivendo e com relação ao agir de Deus sobre a natureza e também julgando, né, os principados e potestades nas regiões celestiais. A mensagem de hoje tem o título de A Batalha contra os Deuses. O texto que sugerimos a leitura é de Êxodo capítulo 7 ao capítulo 12. São todos esses capítulos eu sugeri que você leia. E o versículo que vamos introduzir é Êxodo 12, 12, que diz assim: Na mesma noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos do país, seja homem, seja animal, como uma sentença aplicada sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Percebam a última sentença, né, a última fala do versículo. Como uma sentença aplicada sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então que o Senhor aplique a sua palavra ao meu e ao seu coração, que o Espírito Santo continue falando para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, nos capítulos 7 a 12 de Êxodo, uma grande batalha foi travada ali no Egito Antigo, né? E essa batalha foi entre o Deus Todo-Poderoso e os deuses demoníacos que se escondiam por detrás das religiões politeístas do Egito. Se a gente perguntasse para um historiador, pedisse que ele analisasse a história, possivelmente ele afirmasse o seguinte, que Moisés deve ter sido um grande líder e que a vitória conquistada, sem dúvida, foi um triunfo pessoal, que ele conseguiu agrupar o povo de maneira tal que tornou possível a sua partida do Egito. Se a gente pedir para um leigo fazer uma análise, uma pessoa que não tenha interesse em heróis, né, e que faça o estudo dos grandes movimentos da história da humanidade, possivelmente ele vai dizer: o que vemos aqui não é a habilidade de um grande líder, e sim um movimento popular de massa. Só que nenhum dos dois estaria certo, porque Deus ele nos afirma que se a gente olhar pela dimensão do discernimento, com olhos espirituais, o que aconteceu, a gente vai ver claramente que não foi uma batalha entre Egito e Israel, ou entre Moisés e Faraó. A batalha ela envolvia o Senhor dos Exércitos, o verdadeiro Deus, que mobilizou Moisés e Israel contra todos os falsos deuses do panteão egípcio, apoiados esses por Lúcifer e sua legião de anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Então, a gente vai entender que essa batalha foi travada de maneira intensa, né? E o resultado foi uma vitória total e incontestável do Senhor, nosso Deus e Pai. E com a vitória, o poder do Egito foi anulado, o povo de Israel foi libertado, e uma série de julgamentos severos foram decretados, ocupando lugar de destaque na história da libertação contra os falsos deuses do Egito. E essa batalha espiritual ela é também claramente apresentada em Números capítulo 33, versículos de 1 a 4, que diz o seguinte: Estes são os lugares em que o povo de Israel acampou depois que deixaram o Egito, organizados como militares sob o comando de Moisés e Arão. Por instrução do Senhor, Moisés fez um registro de todas as vezes que partiram de um lugar para o outro, acampamento por acampamento. Aí os versículos 3 e 4 vai dizer: Eles marcharam de Ramsés no dia seguinte ao da Páscoa, era o dia 15 do primeiro mês, eles saíram confiantes, de cabeça erguida. Os egípcios, ocupados em enterrar seus primogênitos que o Eterno havia matado, ficaram apenas observando a partida dos israelitas. E olha o que diz a última parte do versículo: O Eterno havia provado que os deuses deles não valiam nada. Então essa declaração de maneira objetiva e clara, né, de que o que aconteceu no Egito foi algo entre Deus, que estava por trás de Moisés, né, e os deuses que estavam por trás de Faraó. Ela é de extrema importância. E a gente vai perceber que havia um culto às trevas, né? Quando a gente lê Êxodo 7 a 12, os capítulos 7 a 12, não é difícil perceber a relação entre a cerimônia de adoração dos deuses egípcios e o culto ao príncipe das trevas e as suas potestades.
A pessoa que tem um olhar natural, obviamente que sem discernimento ou sem visão espiritual, vai pensar que o culto às várias divindades ali no Egito era uma religião vazia, uma religião voltada para a adoração do nada, de um não Deus, né, como diz a palavra de Deus, né, quando se refere aos ídolos. Em Gálatas 4:8, a palavra de Deus diz assim: antes de conhecerem Deus pessoalmente, vocês eram escravos dos deuses, que nem deuses são. Então, tudo isso é sem sentido e sem significado, né? Quem olha à luz da palavra vai perceber, né, que a batalha estava sendo travada contra todos os deuses do Egito. Mas aí para nós já tem sentido e significado. Para quem não tem visão espiritual não vai discernir isso. É o que está implícito aqui em Êxodo capítulo 12:12, em Números 33:4. Isso nos permite entender uma batalha contra forças espirituais da maldade nas regiões celestiais com a vitória do Eterno. As hostes do mal, na verdade, eu olhando, chegando no jorrinho, sentando, comendo uma carne de bode, a primeira coisa que a gente percebe, quando a gente está saboreando ali, é que os cachorros se aproximam. E quando a gente analisa as hostes do mal, a gente vai perceber que elas atuam como um cachorro que está sempre perto da mesa para receber qualquer pedaço ou resto de comida que seja lançado no chão. No jorrinho é assim, né? Os cachorros não, os principados e potestades. E a comida, na verdade, ela não é para o cachorro, mas ele sempre tenta conseguir alguma coisa, né? Sempre que é possível, ele quer aproveitar a oportunidade. E se a gente que está na mesa der o espaço, o cachorro avança, come a comida e vai fazer, se ali tiver o seu dono, o dono vai ser seu escravo, sendo aquele que alimenta o cachorro e também vai dar carinho o tempo todo. E nós sabemos que o inimigo, na verdade, o que ele quer? Ele quer ser cultuado. A sua mais audaciosa declaração, quando ele falou com Jesus Cristo, foi em Mateus 4:9, tudo isso é meu. Basta que você se ajoelhe e me adore e tudo será seu. Né? E, infelizmente, assim como era no Egito, existem pessoas que se recusam a reconhecer o Senhor e a prestar o culto devido a Deus. E é óbvio que toda vez que uma pessoa rejeita adorar a Deus e direciona a sua devoção e adoração a alguém ou a algum objeto, as potestades do mal nas regiões celestiais logo vão se apresentar com o objetivo de transformar uma atitude de culto pecaminosa e rebelde, ainda que sem valor ou significado, né, numa ação de influência ao ego. E isso é infinitamente sério. E foi exatamente o que aconteceu no Egito. E aí a ira e o julgamento do Senhor, né, foi colocada contra as potestades e forças que manipulavam as entidades mais conhecidas da religiosidade egípcia, né? E o Senhor disse a Moisés exatamente isso: executarei juízo contra todos os deuses do Egito. E foi exatamente isso que o Senhor fez. Então vamos analisar uma a uma das pragas, né? A primeira praga, a praga ali do rio, é o primeiro julgamento de Deus, né, que foi direcionado contra as águas do Egito, e está lá em Êxodo 7, 20 e 21, que diz assim, ó: Moisés e Arão fizeram exatamente como o Eterno havia ordenado. Arão ergueu sua vara e bateu com ela nas águas do Nilo, diante dos olhos do faraó e de sua comitiva. Toda a água do Nilo transformou-se em sangue, os peixes do Nilo morreram, o rio começou a cheirar mal, e os egípcios não podiam beber da água do Nilo. Havia sangue por toda parte no Egito. Esse julgamento ele é melhor compreendido quando a gente entende que o Egito dependia e continua dependendo totalmente do rio Nilo, porque sem o rio, o Egito seria um deserto total. Do Nilo vem a água para irrigar a terra na agricultura, é o principal meio de transporte para outras coisas vitais ali no país, e o Nilo era e continua sendo, né, a coisa mais importante do Egito. E como acontece num sistema religioso como o do Egito, os egípcios têm a sua identidade associada à vida ou às funções do rio Nilo. E Deus julgou aqui quem? Ele julgou alguns deuses. Ele julgou Osíris, que é um dos deuses mais importantes do Egito, e era o deus do Nilo e da agricultura. E também a deusa Ísis, que era considerada a deusa do Nilo. E na parte posterior do Egito, nós temos lá outros deuses, outras divindades que eram também adoradas, relacionadas ao Nilo, como Apimon, Taurete, Nu, né, que era o deus da vida no rio.
Portanto, amados, imaginem, né, durante séculos e séculos, orações, oferendas sendo dedicadas a esses deuses às margens do rio, mas agora o divino Nilo, né, ele está sendo julgado e se tornando um rio de morte e podridão, como a gente vê nos versículos 20 e 21. Ele se transforma num manancial de sangue. Né? Então, é importante entender isso. Essa praga foi um julgamento, ela durou 7 dias e foi um julgamento à altura. Mas a palavra nos diz que, ainda assim, o coração de Faraó se endureceu e ele se recusou a deixar que o povo de Deus saísse, como nos diz os versículos 22 e 23 do capítulo 7. Diz assim, ó: mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa com seus encantamentos, e o Faraó continuou obstinado. Ele não deu atenção a eles como o Senhor havia predito. Voltou as costas para eles e voltou para o palácio. E aí vem a segunda praga, que é a praga das rãs. Em Êxodo capítulo 8, versículos de 1 a 4, a gente tem a narrativa dessa segunda praga que diz assim: o Eterno disse a Moisés: diga a Faraó, mensagem do Senhor, liberte o meu povo para que me prestem culto. Se você me recusar a libertá-lo, estou avisando, atingirei o país inteiro com rãs. O Nilo vai fervilhar de rãs, e elas invadirão suas casas, entrarão nos quartos, subirão nas camas, bem como nos aposentos de seus servos, estarão no meio do povo, dentro dos fornos, das vasilhas e das panelas. Estarão em cima de você e de todos os outros. Haverá rãs por toda parte e em cima de tudo. E exatamente como está escrito aconteceu. Arão estendeu a mão sobre as águas e as rãs subiram e cobriram a terra. E a profundidade dessa praga, ela está no sentido de que a deusa Hequete, que está envolvida nesse julgamento, ela era muitas vezes representada com o corpo e a cabeça de rã. Portanto, as rãs para os egípcios eram tidas como sagradas, né? Elas não podiam ser mortas por alguém. E aí os egípcios não podiam fazer nada para impedir a proliferação irônica e terrível de sua deusa. Foram assim forçados a detestar os símbolos de sua depravada religiosidade, mas não podiam eliminar, né, as rãs. O que fez Faraó? Ele continuou com o coração endurecido. E a seu pedido, os seus magos também produziram rãs, mas eles não precisavam de mais rãs, e sim de ver como se livrariam delas, e os seus magos não foram capazes disso. Ele então vem a Moisés, né, Faraó, e pede. Faraó chama Moisés e Arão e lhes diz: orem ao Eterno, para que nos livre dessas rãs. Eu vou liberar o povo para que façam os seus sacrifícios e prestem culto ao Eterno. Ele diz isso em Êxodo capítulo 8, versículo 8. E aí Moisés ora, só que Faraó não atende aquilo que ele havia prometido e mais uma vez endurece o seu coração. Nós vamos à terceira praga e a quarta praga, que é a praga que acontece nos campos, né, o solo do Egito, tanto agora como naqueles dias ali do Antigo Testamento, era um dos mais férteis do mundo. Isso por conta de toneladas de fertilizantes que o Nilo transporta anualmente do período das cheias. Né? Esse solo riquíssimo para a agricultura produzia frutas e verduras maravilhosas, e como parte do julgamento de Deus sobre a terra e sobre o Deus da terra conhecido como Jebe, 2 pragas foram enviadas e a terra passou a produzir não mais frutas e verduras maravilhosas, mas insetos e enxames de moscas que infestaram as pessoas e impediram as funções sacerdotais. A terceira praga, conhecida como a dos piolhos, julgou também o Deus do deserto, que é Sete, né, descrita em Êxodo 8, 17, e foi o que ele fez. Arão golpeou o pó da terra com sua vara, e a areia se transformou em piolhos que atacaram as pessoas e os animais. Todo o pó da terra foi transformado em piolhos e eles infestaram o Egito. Então essa praga fazia com que o corpo dos egípcios ficasse impuro e impróprio para cultuar, né, para cerimônia nas atividades religiosas, já que os sacerdotes eles só podiam desempenhar suas funções se seus corpos estivessem cerimonialmente limpos. Vamos à quarta praga.
Quarta praga, também relacionada à terra, ela foi por enxame de moscas e também de outros insetos sobre o Egito, né? E Deus aqui julga Ra, que é o deus Sol, e o Atishit, que era o deus simbolizado pelas moscas. Não foram somente moscas, mas houve uma reprodução atípica de todos os tipos de insetos existentes no Egito, que infestaram as ruas, as casas e os palácios. E assim como as outras pragas, essa também causou a infestação por besouros. Os besouros eram sagrados perante o povo. O besouro não podia ser morto, devia ser apenas tolerado. Então não se sabe quanto tempo durou essa praga, mas depois de um tempo Faraó chama Moisés e Arão e propõe um acordo de que eles poderiam oferecer seus sacrifícios para Deus desde que fosse dentro do Egito. Mas Deus, amados, não queria esse tipo de acordo. Deus queria rendição total e incondicional. Faraó, mais uma vez, né, endurece o seu coração. Eu não vou ler, mas vou deixar para a sua sugestão aí, Êxodo 8, 25 a 32, que você vai ver a atitude de Faraó. E a quinta praga é a morte dos animais, descrita em Êxodo 9, de 1 a 7, que diz assim: O Eterno disse a Moisés: Vai até o Faraó e diga-lhe: O Eterno Deus dos Hebreus diz o seguinte: Liberta o meu povo para que me prestem culto. Se você se recusar a me ouvir e continuar a segurá-lo, estou avisando. O Senhor atingirá seus animais que estão no campo, cavalos, jumentos, camelos, gado, ovelhas, com uma grave doença. E também desta vez fará clara separação entre os animais de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor marcou a hora. Isso acontecerá amanhã. E foi o que o Eterno fez no dia seguinte. Todos os animais do Egito morreram, mas não morreu nenhum só dos animais dos israelitas. O faraó enviou alguns homens para averiguar, e nenhum animal dos israelitas havia morrido, nenhum sequer. Mesmo assim, o faraó continuou obstinado e não deu permissão para o povo sair. Essa praga, ela julga um deus, que é chamado Deus Actor, né? A deusa de cabeça de vaca, e foi direcionada contra os animais domésticos que morreram. Mas o gado que pertencia aos israelitas foi poupado. E para a gente compreender essa praga, a gente deve considerar a veneração religiosa que era dedicada aos animais no Egito. Um dos cultos mais populares era o culto a Apis, o deus touro, que era adorado em vários santuários erguidos por todo o Egito, né? Os touros sagrados, por exemplo, quando eles morriam, eram enterrados com toda a pompa em câmaras funerárias especiais. E a popularidade na adoração ao touro, né, como a gente vê nesse texto de Êxodo 32, versículo 3 e 4, quando o povo já está fora do Egito, já está caminhando rumo à Terra Prometida, a primeira geração, é afetado pela adoração e pela popularidade desse Deus Apis. Quando eles pensavam que Moisés estava morto ali no deserto, eles doaram todo o seu ouro para que fosse transformado num bezerro, segundo a imagem de Apis, né, diante do qual gritavam. Né? E gritavam o seguinte: ele derreteu todo aquele ouro e modelou com uma ferramenta de escultor a forma de um bezerro. A reação do povo foi de entusiasmo. Eles gritavam o seguinte: são esses os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Triste isso, né? De forma entusiasmada, eles adorando outros deuses, mesmo o Senhor tendo operado tantos milagres, né? A abertura do mar vermelho, dentre outras coisas mais. Portanto, amados irmãos, é contra todo esse sistema religioso corrupto que Deus envia a praga que traz a morte ao gado. Foi uma doença contagiosa que se espalhou rapidamente como fogo. Isso me lembra o momento atual, né, a velocidade aí do corona, em que os números apontam cada vez mais, né, principalmente aqui no Brasil, está aumentando ainda mais a incidência de pessoas contaminadas pelo vírus. E todo o gado morreu, tanto o que se encontrava ali no campo, como o que se encontrava nos ambientes sagrados, nos templos egípcios, e ainda assim Faraó endureceu o coração. Aí veio a sexta praga, com tumores, com úlceras. Ela surgiu logo após a quinta praga, não teve intervalo de tempo, e ela julgou
dois deuses egípcios, o deus Sekhmet, que era a deusa Sekhmet, que era a deusa das doenças, e Sunu, que era o deus da peste. Então, essa praga foi pior do que a anterior, porque afetou diretamente o corpo das pessoas, né, como a gente lê aqui em Êxodo, capítulo 9, versículos 10 a 12, que diz: Então eles recolheram cinza de uma fornalha e a jogaram para o ar na presença de Faraó, que é Moisés e Arão. Né? E o pó fino fez brotar furúnculos nas pessoas e nos animais. Mais uma vez, os magos não foram capazes de competir com Moisés por causa dos furúnculos, pois eles mesmos estavam cobertos deles como os demais habitantes do Egito. E o versículo 12 diz: E o Senhor fez aumentar a obstinação de Faraó. O rei do Egito se manteve irredutível, como o Eterno havia predito. A ironia aqui para os egípcios no enfrentamento dessa praga é algo tremendo, porque as cinzas dos sacrifícios, né, nos cultos, elas eram jogadas sobre os adoradores. Isso era uma prática comum. Que estava ali cultuando, recebia em seu corpo, em sua veste, uma partícula mínima que fosse de cinza, se considerava visitado por esses deuses, né, Sekhmet e Sumu. E aí, agora as cinzas deixavam de ser bênção para se tornar cinzas de maldição. Até mesmo os sacerdotes egípcios estavam tão afetados pela praga que não podiam entrar no templo para se encontrar com Moisés. Mas onde estavam os deuses do Egito? Especificamente a Sekhmet, a deusa das doenças, e Sumu, deus da peste, né? Onde será que eles estavam? O Egito era tido como uma das nações das nações mais avançadas, né, em termos de medicina, e naturalmente se acreditava que os seus deuses tinham poderes mágicos. Mas onde estava agora o poder deles para curar? Né? A impotência daqueles deuses foi exposta à medida em que os tumores iam afligindo as pessoas e a vida dos egípcios. O poder desses deuses era tornado em nada. Mas ainda assim, Faraó continuava endurecido em seu coração, e por conta disso os julgamentos seguintes ainda seriam mais terríveis e não deram descanso para Faraó. Nós temos aqui os julgamentos contra a atmosfera, né? Amados, é interessante isso, porque as duas primeiras pragas, elas afetaram o Rio Nilo. A terceira e a quarta, a quinta e sexta praga afetaram a vida animal de uma maneira geral. E dessa forma, dessa vez, a praga viria sobre a atmosfera, com chuva de granizo, gafanhotos, grande escuridão. A sétima praga, ela foi um fenômeno extraordinário que julgou os deuses Nut, que era considerado o deus do firmamento, e Osíris, que era o deus da agricultura. Se uma chuva já era incomum no Egito, quanto mais uma chuva de granizo. Porque os egípcios não viam outra coisa o ano inteiro a não ser o brilho do sol. Mas naquele momento, o céu foi carregado de nuvens, e o Senhor enviou granizo, fogo e relâmpagos por toda parte, como nos mostra Êxodo 9, de 23 a 26, que diz assim: Moisés ergueu sua vara na direção do céu, e o Eterno fez trovejar e cair granizo por entre os relâmpagos, choveu granizo sobre toda a terra do Egito, e os relâmpagos acentuavam a violência da tempestade. Nunca havia acontecido nada igual no Egito em toda a sua história. O granizo arrasou o país. Tudo que estava a céu aberto nos campos foi esmagado, pessoas, animais e plantações. Até as árvores nos campos foram derrubadas. A única exceção foi Gozém, onde os israelitas moravam, não caiu granizo na terra deles. Então, com essa destruição, a população que antes era manipulada pelo poder, que era pau de manobra de Faraó, deu o primeiro sinal de que alguma coisa estava errada e que não era como eles, né? Não era com eles, mas com o sistema. E essa mudança de atitude iria atingir o palácio de Faraó com a próxima praga. Atentem para a realidade de Faraó, né? Dono da razão, ditador, coração endurecido, tipo Saul. Né? Êxodo 10:7 diz assim: os membros da corte disseram: até quando você vai deixar esse homem nos atormentar? Deixe esse povo ir e prestar culto ao Eterno, o Deus deles. Não percebe que o Egito está indo para o buraco? Moisés tinha, nesse período interessante, alertado o povo egípcio de que todo animal deixado no campo morreria, mas que todo animal sob alguma proteção seria
poupado. É como hoje a gente lembrar do fique em casa, né? E foi isso que Moisés alertou. E os versículos 20 e 21 do capítulo 9 mostra que alguns acreditaram, ó. Os membros da corte de Faraó que tinham respeito pela palavra do Senhor, puseram seus escravos e animais em abrigos o mais rápido que puderam. Mas os que não a levavam a sério deixaram seus trabalhadores e animais ao ar livre. E aí houve a perda. Então, para quem ficou em casa, fugindo dos campos, a fé que antes tinham em Faraó e nos deuses caiu por terra. Por quê? Eles agora não estavam submissos aos cuidados de Faraó e dos deuses do Egito, Nut, o deus do firmamento, e Osíris, o deus da agricultura. Eles estavam sob o cuidado do Deus de Israel, porque o texto claramente diz que eles tinham respeito pela palavra do Senhor. E aí respeitaram, obedeceram, e os deuses eram incapazes de reagir contra o soberano do universo, o nosso Salvador. Né? Isso é lindo. A 8ª praga julgou os deuses Nut, também, mais uma vez, o deus do firmamento, e Osíris, o deus da agricultura. Foi uma arrasadora invasão de gafanhotos que devorou tudo que ainda havia sobrado ali depois das chuvas de granizo. E antes dessa praga, os membros da corte, como nós vimos lá no versículo 7 do capítulo 10, tinham implorado a Faraó pedindo que ele autorizasse a partida dos hebreus. Né? Olha, até quando? Deixe esse povo prestar culto ao Eterno, ao Deus deles, não percebe que o Egito está indo para o buraco? E aí o Faraó tentou mais uma vez manipular e fazer um acordo com Moisés. Só que Deus, amados, ele não faz acordos espúrios. Ele não faz acordo, na verdade. Deus não é como o homem, que se permite enganar por artimanhas de políticos, por pessoas doentes, por pessoas inescrupulosas. Moisés, ele se retirou do palácio. Né? E aí os ventos da noite trouxeram os gafanhotos que consumiram tudo que restou da vegetação. E mais deuses aqui foram julgados. Anubis, que é o protetor dos campos, né? Nepri, que é o deus dos grãos, e Min, que é a deusa das colheitas, e ficaram quietos no seu lugar, junto aos demais deuses que já haviam sido derrotados ali no Egito. E aí vem a 9ª praga, que é o eclipse de Ra. A 9ª praga, ela veio sem anúncio e julgou Ra, que é o deus sol, e Nut, o deus do firmamento. Essa foi a mais significativa de todas no que diz respeito ao sistema, né, de religiosidade egípcia, porque durante 3 dias uma escuridão tremenda se apoderou do Egito, uma escuridão tão imensa que era palpável, não havia estrelas, a lua não brilhou, e aconteceu o pior, né? Ra, o deus sol, ficou sem seu lugar de destaque no céu. Versículos 22 e 23 vai nos mostrar exatamente isso, ó. O Eterno disse a Moisés, estenda, capítulo 10, né? Versículos 22 e 23, 21 a 23. Estenda a mão para o céu, faça escurecer a terra do Egito, uma escuridão tão densa que seja quase palpável. Moisés estendeu a mão para o céu e ninguém mais se atreveu a sair do lugar. A única exceção eram os israelitas, pois havia luz no lugar onde eles moravam. Amados, o Egito era uma terra onde o sol brilhava todos os dias e a noite era cheia de estrelas no céu de forma muito intensa. E de repente, né, aquele brilho foi mudado por um fenômeno da parte de Deus que se abateu sobre a terra do Egito. A vida parou, as pessoas foram forçadas a permanecer em suas casas por 3 dias, ficaram sem comer, sem ver umas às outras, elas ficaram em suas camas tossindo e sufocadas. O julgamento final, né, sobre a atmosfera e os seus deuses egípcios estava completo. Faraó, adorador do sol, descobriu que o sol não podia ajudar e que havia uma força maior. O Senhor dos Exércitos, que é o Criador do sol, o Criador de Faraó, da terra e de tudo que nela há. E ainda assim, o rei do Egito não queria deixar o povo hebreu partir. Com o coração endurecido, o que ele fez? Ele expulsou Moisés da sua presença, dizendo, sumam daqui e muito cuidado, nunca mais quero ver vocês. Se aparecerem na minha frente, vocês vão morrer. Capítulo 10, versículo 28. Moisés responde, seja como você quer, nunca mais você me verá, diz Moisés no versículo 29. Nós vamos à conclusão, viu? Da conclusão, obviamente, a gente tem a 10ª praga, que foi o julgamento definitivo. A 10ª praga julgou
deuses. Deus Min, que é o deus da reprodução, Equet, que é a deusa do nascimento, e Isis, que é a deusa protetora das crianças. O que aconteceu nessa 10ª praga? Todos conhecemos, todos sabemos, né? Foi a morte dos primogênitos. E aqui, depois disso, Faraó não mais deu ordens, né? Mas pediu que o povo de Deus fosse embora do Egito. E aí, a que conclusão a gente chega? Que lições a gente pode aprender com essas pragas? Primeiro que de todos os deuses do mundo, tanto sejam eles demoníacos, quanto sejam imaginários, quanto sejam aqueles que nós humanos, né, que não abraçamos e reconhecemos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, eu digo nós humanos, porque me refiro a toda a humanidade, e nela tem pessoas que olham homens e fazem deles ídolos ou deuses, tá? Só que nenhum deles merece ser adorado. Apenas um Deus, Jeová, o Deus de Israel, é o verdadeiro Deus, né? E somente Ele é todo-poderoso. Primeira coisa que precisa ser vista. Nenhum homem merece adoração. Segunda, em qualquer conflito com Deus, o resultado final será sempre desastroso para qualquer que seja o adversário. Portanto, amados, é uma tolice querer enfrentar esse Deus ou virar as costas para Ele. E terceiro, os que são chamados em seu Filho Jesus Cristo e que permanecem nele, podem estar seguros da sua vitória. Mesmo que ela tarde, ou que exija de nós muita coragem para que a gente permaneça firme e fiel. Se você é um desses, né, que foram chamados em seu Filho, então você pode, de maneira corajosa, ficar firme com ele, independente do tempo e das circunstâncias. Esse é um momento difícil para todos nós. Mas nós vivemos na esperança, né? Na esperança eterna, porque tudo aqui é passageiro. Somos aqui peregrinos nessa terra. Então o que temos que fazer? Nos alegrar na força daquele que nos permite viver, nos alegrar na força daquele que cuida de nós e nos alegrar na força daquele que permite que a gente participe de suas vitórias, na certeza de que a vitória final já nos foi dada, que é habitar com Ele nas moradas celestiais em breve. Cada um no seu devido tempo, né, vai ser chamado pelo Senhor e naquele dia todos nós haveremos de nos encontrar com o Senhor quando a trombeta soar. A trombeta soando, a gente vai entender que, nós já entendemos, a gente vai perceber que a vitória foi concluída. A consumação chegou. Portanto, amados, que Deus em Cristo vos abençoe, que essa palavra possa fortalecer você e que você que possivelmente esteja preso, né, a deuses imaginários, a deuses fictícios ou a principados e potestades que você entende sobre as quais estou falando, que você possa se render a partir dessa compreensão e percepção ao Deus verdadeiro, ao Deus único, que tudo criou e que é o único digno de louvor, adoração e exaltação por toda a eternidade toda. Que o Senhor nosso Deus em Cristo nos abençoe ricamente. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, povo seu, e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Quem crê, obviamente, vai dizer amém, aleluia, glória a Deus. Fiquem com Deus.